gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Minha amiga dona de casa, bom dia, paz, alegria, saúde, é o que desejamos para vocês nesta quinta-feira. E hoje teremos, no programa de hoje, a participação do doutor Henrique German, nascido em Belo Horizonte, já passou dos 50, né? Nasceu ali pela região do bairro Gutierrez, que antigamente falava Vila Gutierrez. Vila Gutierrez. Estudou no Colégio Marista Dom Silvério, fez Direito na UFMG, casou com a doutora Inês, Maria Inês, 2 filhos, o Ricardo e o Alexandre, promotor, procurador, aposentadoria por invalidez, advogado militante hoje, e a partir do dia de 2019, escritor, porque sobrou tempo, doutor Henrique. Sobrou, assim. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer, uma alegria enorme estar aqui, viu? Agradeço muito a TV Horizontes pela recepção, a você pelo carinho e pela gentileza. Sobrou tempo, foi mais ou menos o que sobrou mesmo, porque eu me aposentei, como você mencionou, por invalidez, em razão da cegueira. Eu sofro de uma doença, se chama retinose pigmentar, que já me levou mais de 90% da visão. Eu estou olhando aqui para você, eu não consigo ver bem o seu rosto, embora estejamos bem próximos. Os seus traços eu não distingo. Mas consigo, porém, escrever. Por meios eletrônicos, usando o computador, eu consigo escrever e ler bem. Então, eu diria que foi mais ou menos o que restou como possibilidade. E eu venho explorando essa possibilidade desde então. O direito abandonou de vez? Pois não, porque procurador, promotor, procurador... No meu 28º ano de carreira no Ministério Público, eu tive que sair. Já não conseguia ler em papel, eu não consigo ler. Então, o que acontece? Eu me aposentei e voltei a integrar os quadros da OAB, que eu havia deixado quando ingressei no Ministério Público, e estou lá inscrito como advogado, militante em tese, né? Mas o meu tempo é integralmente dedicado a contar minhas historinhas, né? Uma situação mais ou menos igual é de um companheiro nosso do rádio, que é o Geraldo Magela. Sim. Né? O ceguinho. O ceguinho, que fez da cegueira, vamos dizer assim, um motivo de trabalhar mais um pouquinho. E de riso, né? E de riso para nós. Ele é ótimo, eu gosto muito de Geraldo. Ele é muito bom. Ceguinho é a mãe. Ceguinho é a mãe. Ele é ótimo também, um bom humor maravilhoso, né? Como o doutor Henrique aqui, que tem um humor maravilhoso também, né? Obrigado. Então, a partir de 2019, né? Tem aqui do seu livro, O Arquipélago, posso ler aqui Fique à vontade. Um pequeno monólogo aqui que diz o seguinte: vou pela sombra, agora que quase nada mais enxergo, vou pela sombra. Agora que já quase não posso ler o texto que desliza sob os meus dedos diante dos meus olhos mortos. Sigo envolvido na sombra que conhecia, que esperava, que temia, pela qual já mesmo ansiava curioso, morbidamente curioso. A sombra que me assombrava e que quis ocultar do mundo, talvez, para esconder de mim próprio. A sombra que me enegrecia os dias, que me clareava as noites e que sempre foi o espanto, o terror da minha vida. A sombra que me aterrorizava e envergonhava. A sombra da minha fraqueza, da minha inferioridade, da minha doença, da minha carência, meu calcanhar de Aquiles, meus cabelos tosados do Sansão que nunca fui, a sombra que me ocultava as pessoas, os caminhos, os carinhos, segredo meu que eu guardava como tesouro, como se alguém o quisesse ou pudesse roubar. A Deus, porém, muitas vezes pedi que a levasse, que afastasse de mim, que meus olhos ficassem em paz, normais. Jamais a sombra cresceu, amadureceu, floresceu, cobriu o mundo inteiro, tremenda. A sombra que eu ocultava agora é vista por todos, apontada, comentada, discutida por alguns, é até lamentada. Lamentam por mim, lamentam a minha falta de sorte. Doença sim, melhor a morte. Eu mesmo, contudo, num dia também preferi o escuro da morte ao da vida. Na revolta do desespero da luz que sumia,
Vi de repente na sombra outra sombra. Ah, bem, não vi, senti. Senti no fundo da alma uma sombra de oásis, sombra fresca, benfazeja, com direito à brisa e a farfalhar de folhagens. O vento suave do amor delicado, aquele que Deus, nosso Senhor, dá aos que o procuram. Hoje, eu mesmo grito a sombra que me esconde nela, nem dela, digo. Quase a mostro orgulhoso, cicatriz enorme que me cobre a cara, mas não me deforma. Cicatriz brutal, de brutal batalha. Batalha vencida, renhida, acabada, a paz finalmente instalada. Paz celebrada na mão segura da minha Inês, flor amada da minha vida, na sua voz e no seu riso, na sua presença e na sua força. Doce e feroz Inês, paz celebrada nos braços dos meus filhos, no carinho dos seus gestos e palavras. Paz celebrada no meio da minha família, sombra que engole a sombra. Manto de Nossa Senhora, está aqui a Nossa Senhora da Piedade. Sombra boa que ofusca a má sombra de Deus neste mundo. Descanso para mim, alegria para todos, derrota para a escuridão, salvação. Aí, né, irmão? Maravilha, né? Eu cometi aqui, vamos dizer assim. É, isso aí. Olha aqui, esse é o Arquipélago, o primeiro livro do Dr. Henrique German, né? Que ele escreveu depois da cegueira. E hoje são quantos livros? Olha, tem 10 volumes publicados, sendo 5 infantis, são 6 historinhas infantis em 5 volumes. E 5 livros para adultos. Tem um romance, que se chama Os Lindeiros, uma novela que é Antônia, um livro de poemas estranhos, poemas modernos, que se chama Livre. Tem este Arquipélago e tem um livro só de contos propriamente ditos, que é o Maravento. E vem 2 novos livros agora, já na Bienal Mineira do Livro, em maio próximo, serão lançados oficialmente durante a Bienal. Um de contos e um outro, uma história infantil também. Vamos caminhando. Dizem que quem escreve, né, sempre tem preferência por um tema. A gente sabe que os temas são muitos, não é verdade, né? Sim. Qual que é o tema preferido do senhor? Bom, primeira coisa, vou te pedir para não me chamar de senhor, tá legal. Né? Senão eu tenho que chamar de senhor Assir, né? Mas, Assir, é o seguinte, eu gosto de escrever de maneira variada, mudando um pouco a vestimenta exterior das histórias e mesmo as modalidades, né, de texto, né? Mas o assunto principal talvez seja a grande problemática humana mesmo, dos sentimentos, das emoções que as pessoas experimentam, que as pessoas vivem, particularmente aqueles ligados ao sofrimento que a vida possa apresentar, né, em diversas formas, na convivência, nas relações interpessoais, familiares, entre vizinhos, como é o caso dos lindeiros, né, e sofrimentos íntimos, existenciais, né. Eu gosto de falar sobre essas questões que nos afetam a alma, o coração, a todos nós que somos humanos. No fundo, este é o grande tema. Embora as histórias variem, os estilos variem, o tema principal, o fio principal será sempre este. Pois é. Você também tem uma relação muito grande com a cidade de Belo Horizonte, né? Sim, sou nascido aqui, criado aqui. Pois é. E nesses livros, né, tem algumas coisas que se passam na cidade de Belo Horizonte? Você não vai acreditar. Não. Não? Não fiz. Nada, e é deliberado. Não quis fazer para não parecer que houvesse sempre qualquer sinal assim autobiográfico, que não era o caso. Mas não descarto usar o cenário de Belo Horizonte, que me é tão caro, em alguma história futura, em alguma coisa que eu queira contar futuramente. É claro que eu, sendo de Belo Horizonte, vivendo aqui, respirando sempre o ar de Belo Horizonte, o que eu falo, o que eu faço, o que eu escrevo é, afinal de contas, também Belo Horizonte, embora eu coloque, às vezes, em outro lugar, né? Eu tenho usado algumas coisas, alguns cenários do Rio Grande do Sul, que é um estado do qual eu gosto muito. Antônia, por exemplo, se passa no Rio Grande do Sul.
Os Lindeiros, por exemplo, embora seja sempre tudo ficcional e imaginário, mas eu imaginei uma Minas Gerais colonial no extremo noroeste do estado de Minas. Belo Horizonte mesmo ainda não entrou. Tem um único poema do qual eu falo de Belo Horizonte no livro Livre. Sei. Mas é a única referência expressa, manifesta mesmo a nossa cidade, está ali. Outras virão, oportunamente virão. Que beleza. Pois é. Daqui a pouco a gente vai continuar conversando com Henrique German, que é escritor e vai conversar muita coisa e falar muita coisa para a gente nesse dia de hoje aqui nesse programa. Mas antes eu quero cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Vou deixar uma pergunta para o nosso Henrique German. Você falou de novelas, que escreveu alguma coisa escreveu uma novela, não? Depois nós vamos falar um pouquinho no segundo bloco sobre esse tema, as novelas. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. A auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Essa propaganda da auricedina foi produzida pelo Antônio Maria, que era um jornalista, era um escritor também, tinha ele era locutor esportivo, né? Compositor, fez músicas lindas, maravilhosas. O pessoal dizia que ele fazia música para quem estava com depressão, né? Se eu morresse amanhã de manhã, minha falta ninguém sentiria, eu seria um enterro qualquer, né? Ele fazia músicas desse tipo também. Mas eu lembrei de Antônio Maria porque nós falamos de novela, né? E novela foi uma coisa do rádio, hoje é da televisão. Sim. Não é isso? E você fez uma novela. Escreveu uma novela. Mas, na verdade, novela no sentido assim, novela do estilo literário. Do estilo literário. De novela, que é um pequeno romance, sem uma trama muito elaborada, né? Falando mais, o fio que vai conduzir a história é a vida dessa menina Antônia, que dá título ao livro. Então, é uma novela do ponto de vista assim, do estilo literário, novela, que é aquele pequeno romance com uma trama um pouco menos elaborada, um pouco menos sofisticada que o romance propriamente dito. Não a novela televisiva, o folhetim que antigamente era apresentado no rádio. Aliás, ainda em alguns programas, programas que fazem ainda um radioteatro pequenininho, mas fazem, né? Como nós tivemos aqui em Belo Horizonte o Rádio Polícia, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro hoje ainda tem, né? Um semelhante na hora do almoço, mas então essa novela de folhetim televisivo ou de rádio, essa eu ainda não fiz. Pois embora tenha uma dramaturgia já quase em revisão final para lançamento no fim do ano, mas aí é para o teatro mesmo. Pois é, o teatro. Eu fico me lembrando aqui porque na juventude da gente, eu não sei se isso aconteceu com você também, né? Eu me perdia, porque já com uma certa tendência ao meio artístico, né? E eu ficava encantado com as fotonovelas. As fotonovelas, né? Que era uma maneira também, quer dizer, praticamente não existe mais a fotonovela porque as comunicações elas ficaram tão rápidas e progrediram tanto que a fotonovela ficou uma coisa muito velha, ficou uma coisa mesmo para contar história, não é verdade? Foi para o museu, né? Mas foi para o museu. Mas que nós usamos e que foi muito importante no processo de criação de muitas pessoas. Né? Sem dúvida. Era uma riqueza aquilo, assim. Até porque imagine a dificuldade de produzir aquilo. Você fazer a sequência fotográfica, encaixar ali os diálogos apropriados. E o ator. As expressões faciais próprias para a cena. Era quase um cinema que você tinha que fazer você tinha que fazer um roteiro, né? O roteiro, né? Primeiro, e acompanhar com rolo de filme. Só que fotografia a fotografia. Já imaginou o trabalho? É um negócio interessante, né? Muito interessante. Mas agora eu estou vendo aqui que tem alguns livros aqui que eu estou com ele na mão, que você me presenteou. Está aqui o Maravento, né? Esse é o de contos que eu falei com você. De contos, né? Que são vários contos. São 22. E tem um aqui que está surgindo aí como um grande sucesso seu literário, que é Os Lindeiros.
Esse é o último romance que eu lancei em novembro do ano passado. Conta uma história exatamente da uma conflagração que há no Brasil colônia, imaginário sempre, é um texto ficcional, numa Minas Gerais colonial, lá pelo noroeste do nosso estado, se nós imaginarmos os limites de hoje, algum lugar ali mais ou menos próximo da divisa com Goiás e Bahia. Sei. E essas duas famílias poderosas vão se digladiar em torno de uma serra muito rica que eles disputam. E as disputas são formidáveis, aí tem que ler o livro para ver, senão eu já conto tudo. Mas assim, quem tem lido tem me dado um retorno muito positivo dos lindeiros e vamos ver, né? Se continua assim, eu espero que sim. E espero que você goste também, claro, pois né? É, claro, eu vou me deliciar com as suas leituras, né? Que são muitas aqui, eu vou ter que ler livro aí pelo menos uns 2, 3 meses direto, não, né, irmão? Vai com calma, vai com calma. É porque eu tenho muita pressa, né? Assim, eu vou escrevendo, primeiro porque eu gosto, porque eu quero. É uma coisa realmente, é um impulso que eu tenho, assim, muito vivo, muito forte em mim. É um prazer também que eu sinto em fazer isso, né? Como eu disse, né? Eu gostei de me tornar assim, contador de histórias. Estou gostando disso. Pois é, na área do direito, já pensou em fazer alguma coisa que pudesse levar à literatura? Não, assim, você sabe que não? Não? Tem um conto ou outro, neste livro mesmo tem aí que são, é claro que eu não deixo de trazer alguma coisa da minha bagagem de promotor de justiça, eu atuei quase a minha vida inteira na área criminal. Sei. Então tem, por exemplo, aí um conto, O Ladrão, tem um outro, por exemplo, que é Tribunal do Júri. Eu conto histórias, sempre ficcionais, mas que são fruto também das minhas vivências funcionais, profissionais, Porque enquanto membro do MP. É um poço de inspiração, né? Também. A justiça, né? Porque principalmente... Não é o principal ponto da inspiração. Não me pergunte de onde vem a inspiração, também que eu não saberia explicar. Mas não é, a minha experiência profissional anterior não é a fonte principal. Alguma coisa, como eu disse, eu trago em um conto ou outro, em algum relato ou outro, mas não é mesmo a fonte principal. De alguma forma, eu acho que eu me desliguei um pouco daquilo, sabe? Sei. E comecei essa pessoa nova, se a gente pode dizer assim, Sei. né? E estou achando muito bom. Pois é, tem até uma palestra agora prevista para os próximos dias. Tem. Na verdade, eu recebi um convite muito gentil da professora Maria Inês Marreco, que é presidente da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, a AMUMIG. E ela, muito simpaticamente, me convidou a fazer uma palestra lá na AMUMIG no dia 10 de maio. Então, Sei. se Deus quiser, lá estarei falando um pouquinho de literatura, do processo criativo. E vamos em frente, né? Pois é, isso é muito importante, né? E já chegou à academia, não, né? Olha, ela, não sei se eu posso falar isso aqui, ela me falou que após a palestra, que eu a aguardasse porque ela queria me fazer um convite. Vamos ver qual será o convite, né? É verdade. Não quero antecipar porque ela falou assim deve comigo. ser um convite eu estou para... sendo indiscreto aqui. Né? Pois é, mas isso é muito importante porque eu fico muito feliz porque Belo Horizonte, né, que teve os seus nos seus primórdios, né? Os grandes escritores, poetas que molduraram a pequena, iniciante vida de capital da cidade, não é verdade? Com nomes como Pedro Nava, o nosso Carlos Drummond de Andrade Também. E outros grandes, né? Pellegrino e tantos outros que ajudaram... Fernando Sabino, né? Que inclusive usaram a cidade como tema de seus livros e etc., né? Então, e parece que houve um hiato muito grande, né, na literatura da cidade e agora, para surpresa nossa, né, a produção literata de Belo Horizonte, hoje dos seus habitantes, tem crescido muito. Cresceu, né? Cresceu, e você vê isso inclusive pelo número de editoras independentes pequenas que surgiram na capital. São muitas e boas, algumas capitaneadas por jornalistas, como a minha própria, pela qual eu lanço os meus livros, é pelo selo da Páginas. A Páginas é dirigida por uma jornalista. E há outras tantas, né? A Letria, várias outras, né? Se eu não me engano, a Ramalhete, e assim por diante, a Rolimã.
pequenas editoras, com todas elas carregando no seu portfólio um número imenso de autores, de bons autores. Pois. Não estou nem me incluindo nos bons pode, autores. Pode se incluir aí neles. Deixando a modéstia de lá, então vou me colocar aí, lançando bons autores, boa literatura, de alta qualidade. Uma coisa que é um prazer muito grande ver este florescimento, este reflorescimento em Você Belo falou Horizonte. de uma coisa que me emocionou muito e eu tenho a plena certeza que emocionou também os nossos telespectadores. E eu gostaria de fazer uma coisa aqui que não está previsto no nosso roteiro de hoje, trazer aqui a Marinês. Vem cá. Vem cá para ficar aqui. A minha doce e feroz Inês. A doce e feroz Inês, vem aqui. Fica aqui do lado dele aqui. Vem cá. Só para que você seja mostrada aqui para os nossos telespectadores. Fica aí, abraça com ele aí, né? Então... Ela, perdão pela interrupção, ela já é tão conhecida, ela é tão importante. Desembargadora do nosso Tribunal de Justiça, na ativa, né? E uma mulher tão forte, tão cheia de energia e de coragem. É um privilégio, um prazer, uma honra para mim, a maior felicidade da minha vida, tê-la ao meu lado, um grande amparo, um suporte, um grande suporte. Em tudo, para mim, em tudo. Pois é, que maravilha. Já há 25 anos. Pois é, Inês. Doce Inês, né? E feroz, muito feroz. Inês. Pois é, uma alegria recebê-la aqui também, viu? Prazer é meu. Pois é. Ô irmão, nós temos 2 minutos ainda de programa. E eu coloco esses 2 minutos para você, para nós encerrarmos o programa. Ai, muito obrigado, então. É muito tempo na televisão, mas não me deixa falar não, gente, que eu falo muito. Vocês me cortem, por favor. Mas eu quero aproveitar esses 2 minutos para agradecer mais uma vez a gentileza da TV Horizontes, particularmente a sua, Assi, de me receber aqui, de me terem aqui com vocês. Além de uma honra e uma alegria, é muito útil também poder falar num espaço tão rico, né, que toda a cidade vê, que todo o estado assiste, poder falar um pouco de literatura, da produção literária de Belo Horizonte, das editoras que estão aí, da Feira Mineira, que teremos aqui a Bienal de 13 a 22 de maio no BH Shopping, Bienal do Livro, mineira, com editoras mineiras, as grandes e as pequenas, com muitos autores, inclusive eu mesmo, lançando novos títulos para a cidade, para o nosso público. Eu mesmo, como disse, lançarei 2, um livro de contos e um outro infantil. Então é muito importante que estes espaços aqui, como este que você me dá, assim, sejam bem aproveitados para que as pessoas tomem gosto pela cultura, pela produção de cultura popular, pela boa literatura e pela leitura. É muito importante que leiamos todos, leiamos mais. Eu hoje não posso ler no papel. Então vocês que podem, peguem o livro, aproveitem, folheiem, leiam, sintam o cheiro da tinta novinha, tenham o livro na mão. Eu sempre amei isso. E é bom a gente amar a leitura, é uma grande companheira. Beleza. Eu a perdi, mas vamos hoje por meios eletrônicos. Claro, claro. Pois é, recebemos aqui Henrique Germa, né? Escritor, né? Hoje promotor procurador de justiça aposentado, mas que está agora se dedicando à literatura. E isso é uma alegria muito grande para todos nós. Muito obrigado, Henrique, muito obrigado, Inês. Deus lhe pague, assim, muito obrigado. Você. Muito obrigado, a Merania, que indicou aqui o nosso querido Henrique Germa para falar conosco, que enriqueceu muito o nosso programa. Um abraço e até amanhã. Um abraço.